orçamento familiar, né? Imagina quem está em vulnerabilidade social. A Caixa Econômica Federal paga até o final do mês a parcela de fevereiro do novo Bolsa Família. O calendário segue o número de inscrição social do beneficiário. Hoje, por exemplo, é para quem tem final 5, e aí segue o calendário até o dia 29, quando será pago o benefício para quem tem o final 0. O valor corresponde em média de R$ 600, teve um adicional passando para 686, também hoje é pago auxílio gás no valor de R$ 102. E a gente lembra que o número de beneficiados pelo Bolsa Família aqui em Campinas cresceu 64,7% na última década. Dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome mostram que foram atendidas 162.825 pessoas em janeiro deste ano, enquanto que lá em 2014 a base do programa era de 98.800 moradores. O volume atual representa 14% da população da cidade. Mais famílias dependendo desse programa de distribuição de renda. Vamos conversar com o economista do Observatório da PUC Campinas, o professor Paulo Oliveira, que está já em contato com a gente. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde. Sandra, boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite. Um prazer poder discutir aqui com vocês a questão da vulnerabilidade social e fico à disposição. E o quanto isso revela também do cenário socioeconômico dos últimos anos no nosso país e, consequentemente, aqui na nossa região, né? Exatamente. A gente tem uma falsa ideia, né, que o município de Campinas, por ser um município que figura dentre os mais ricos do país, né, não tem uma vulnerabilidade social grave, né, e que necessita de atenção imediata e urgente, né, para sanar alguns problemas que a gente tem de desigualdade no município, né. A vulnerabilidade do município, ela é bastante dividida geograficamente, né, a gente enxerga no mapa, né, a gente tem feito um trabalho com a Fundação FEAC, o Observatório PUC Campinas Fundação FEAC, para a geocodificação dessas famílias, do cadastro único, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a gente observa, né, que é possível enxergar que essa vulnerabilidade está bastante concentrada numa região bastante específica da cidade, né, que é a região que passa a rodovia Anhanguera sentido aeroporto, onde a gente tem ali o maior número de famílias cadastradas, né? Uhum. E o que pode indicar, né, esse crescimento, pelo menos considerando esses dados dos últimos 10 anos, né? São fatores realmente econômicos? A pandemia, de alguma forma, pode ter refletido também nesses dados? Com certeza a pandemia afeta, né? A gente observa uma dinâmica bastante correlacionada, né, do número de pessoas no cadastro e de fatores econômicos, como a taxa de desemprego, embora a gente esteja num contexto de queda dessa taxa de desemprego no Brasil, e ainda assim a gente observa, né, mesmo a taxa o percentual de crescimento que você passou em 10 anos, 64%, mas a gente também observa um crescimento recente, né, em relação ao ano passado, e tudo isso tem a ver com dois movimentos, tá, Sandra? Um a gente tem uma fila de espera para o benefício considerável. Tá? Em algumas ocasiões, o governo federal consegue zerar a fila do Bolsa Família, que o cadastro feito pelas prefeituras, o cadastro único é o cadastro básico, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, e em muitas ocasiões a gente tem filas de espera para receber o benefício. São famílias que têm condições, estão nos critérios de seleção para receber o benefício e ainda assim não recebem. Então esse número é um pouco difícil de analisar se a gente está num momento de crescimento da vulnerabilidade, quando a gente não consegue atender a fila, né? A gente já tem um número considerável de famílias esperando a concessão do benefício. Então, o
que a gente observa, só concluindo, é que Sim. no ano passado, a partir de junho, julho, o governo alterou as regras do Bolsa Família, e essa alteração ela possibilitou uma cobertura maior, então um avanço na fila de espera. E isso certamente vai se refletir nos números e vai mostrar um crescimento de pessoas no cadastro. Queria fazer uma observação também, Sandra, que o cadastro ele não é exclusivo para o Bolsa Família. O cadastro também é feito para famílias que recebem prestação de benefício continuada, né, o PPC, e quando a gente olha para o cadastro, os números são ainda mais alarmantes. Você citou um número de 14,10% da população recebendo Bolsa Família em Campinas, só que no cadastro são 28,27%. Ou seja, quase 30% da população de Campinas está no cadastro único, que é um cadastro de vulnerabilidade social, basicamente, né, para pessoas que recebem ou não recebem Bolsa Família. É ainda mais preocupante, precisaria de mais políticas públicas de atenção e de proporcionar também condições para que essa população consiga se manter sem ser necessariamente pelo governo? Olha, a gente também precisa pensar numa outra condição, né? Parte das famílias em situação de vulnerabilidade, elas têm uma dificuldade de empregabilidade muito alta, né? A gente está falando de famílias com grandes números de dependentes, né? Você tem uma razão de dependência alta, você tem baixa escolaridade, você tem baixa capacitação. Então, também é um mito, né, de que seria fácil converter parte do cadastro em mão de obra ativa, né? Só que isso não é verdade. Sobretudo no tipo de emprego que é gerado numa região metropolitana como a de Campinas, né, que é um emprego industrial, em alguns setores de elevada tecnologia, que não tem condições de absorver essa massa de desempregados que não vão ter uma qualificação imediata para entrar no mercado de trabalho. Uhum. Nesse sentido, o próprio programa, né, isso também explica um pouco da ampliação do número de pessoas no cadastro, se ampliou de maneira a acolher também um grupo de famílias que tem alguma renda, né, do trabalho, não só famílias em situação de vulnerabilidade extrema, mas famílias que entrariam num grupo que o governo chamou de regra de proteção. São famílias que podem receber até meio salário mínimo per capita, tá? E essa possibilidade não existia, né? Uma transição temporária, então isso incentiva também, de alguma forma, as famílias que recebem alguma oferta de emprego aceitar esses empregos, porque o Bolsa Família seria pago, né, um percentual menor, mas seria pago por um tempo ali, por uma transição. Uhum. Nesse sentido, né, isso também aumenta o número de pessoas, então, aí respondendo a pergunta central também, não vejo, tá, um aumento excessivo da vulnerabilidade a partir desses números, eu vejo sim um aumento da cobertura, né, e essa questão da empregabilidade é importante, né? Mas é preciso pensar que boa parte dessas famílias, desses indivíduos, tem condições de empregabilidade muito precárias, né? São famílias que acabam entrando em empregos temporários também, a gente tem avaliado isso nos microdados, tem percebido uma rotatividade muito alta, porque são indivíduos que entram em posições muito desfavoráveis no mercado de trabalho e que geralmente tem uma rotatividade muito alta. E isso tem marcado, inclusive, o aumento do emprego nesse período no Brasil, né, com perda de qualidade desse emprego. Então, não é muito favorável, né, para que essas pessoas saiam definitivamente do cadastro único. E aí tem alguns incentivos até para estimular, oferecendo também recursos para adolescentes estarem na escola, né, continuarem os estudos. Esse ponto é importantíssimo, porque é um outro mito, né, que a política do Bolsa Família é exclusivamente assistencialista, né? E há uma visão por trás, implícita do programa, que visa quebrar um ciclo intergeracional de vulnerabilidade, né? Então, ao mesmo tempo que os pais dessas crianças e adolescentes têm uma dificuldade muito alta de empregabilidade, as condições que o programa traz, as condicionalidades, né,
de manter as crianças na escola, de manter a carteira de vacinação. Se tiver gestante, tem que estar fazendo pré-natal, senão perde o benefício. Todas essas condicionalidades, elas visam quebrar diretamente o ciclo da vulnerabilidade intergeracional, né? Se você não consegue resolver o problema de uma geração diretamente, você busca permitir que a próxima geração consiga se emancipar da necessidade da assistência. Paulo Oliveira, muito obrigada por trazer um pouco mais desse conhecimento aqui e compartilhar, né, essa visão com os nossos ouvintes. Acredito que a gente tenha mais oportunidades também de uma conversa aqui na programação. Obrigada pela atenção. De nada, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Paulo Oliveira, que é economista do Observatório da PUC Campinas.